Boa tarde, minhas irmãs, meus irmãos. Boa tarde, meus irmãos em Cristo Jesus. Que todos venham ter uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Eu não sei qual é a hora que os irmãos e as irmãs vão ver este vídeo. Antes de tudo, peço que as irmãs se inscrevam nesse canal. Deixa aí um joinha, para que o YouTube veja que estamos falando de coisas boas, de coisas agradáveis. Amém? Estou aqui com a palavra de Deus, irmão, no livro de 2 Coríntios, é o capítulo 4 e o verso 1, que diz assim: Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que vos por vergonha se oculta. Não andamos com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nós, nos quais os deuses deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho e da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Amém. A palavra de Deus está aqui falando para mim e para você nesse dia de hoje, nessa tarde de hoje, aleluia, que o evangelho de Deus, ele é a luz que ilumina aquele que está na escuridão, na treva, que diz assim: pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se oculta. Não andamos com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Então, a verdade, ela é a palavra. Jesus é a verdade. Jesus, ele é a vida. Então, que nós não venhamos se vergonhar do santo evangelho de Jesus, da palavra de Jesus. Aleluia. Porque está aqui falando que, aleluia, recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. E se ainda o nosso evangelho está encoberto, para que os que se perdem está encoberto, nos quais os Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho. Então, o que a palavra de Deus está aqui dizendo para mim e para você nessa tarde de hoje, minhas irmãs? Que o maligno, ele fecha o entendimento do ser humano, para que o ser humano não entenda a palavra de Deus. Muitas vezes, por mais que você chegue com uma pessoa e fale da palavra, e aquela pessoa não vai entender o que você está falando. Por que ela não vai entender? Porque o entendimento dela está fechado. Porque o maligno fechou o entendimento dela para que ela não entenda a palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais que você fale da palavra de Deus, é como se você estivesse falando em vão. Não entra na mente da pessoa, nem muito menos vai entrar no coração. Por quê? Porque ela não está entendendo. É como se você estivesse falando aí, todas as palavras que você estivesse falando, a palavra do Evangelho de Jesus, é como se fosse tudo grego, em inglês, não entende. Porque não entende. Porque eu não entendia. Aleluia. E até Deus, Jesus, abriu meu entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, quando o nosso entendimento é aberto, que o Espírito Santo faz trabalhar na nossa vida, as palavras do Evangelho vão entrando na nossa mente. Você fala uma palavra e aquela pessoa começa a entender aquela palavra. Por quê? Porque o entendimento dela está entrando nela. A palavra de Deus está entrando nela, está entrando na mente e no coração. Porque até então não entra, não vai entender. Por quê? Porque o entendimento dela está fechado. Ela não entende a palavra do Senhor, como está aqui dizendo. Antes rejeitamos as coisas por vergonha
e oculta. Não andamos com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. Então, a gente não tem que andar falsificando a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é limpa. Ela é pura. Ela é santa. Aleluia. Ela é a luz que brilha na vida daquele que quer Jesus. Na vida daquele que está com Jesus. Aleluia. Porque ele é a luz. Aonde Jesus está a luz. Aonde Jesus está a vida. Aleluia. Está a força, a esperança. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque o verdadeiro evangelho é o verdadeiro Jesus. Ele é o verdadeiro Jesus. E que nos diz, mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem, está encoberto, nos quais os deuses desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho, da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aleluia. Então, muitas vezes nós falamos de Deus para uma pessoa e a pessoa não consegue entender o que a pessoa está falando. Começa a botar outras coisas, não, porque é isso, é aquilo, e não entende a palavra. Porque o maligno tapa o entendimento da pessoa para que a pessoa não consiga enxergar a verdade. Ela não consegue enxergar a verdade. Porque o entendimento dela, a cegueira espiritual está diante dela. Ela só vai entender quando aquela cegueira espiritual cair por terra, ela começa a resplandecer, aí a luz começa a resplandecer na vida daquela pessoa. Porque até então não vai acontecer nada com ela. Porque o entendimento está fechado, a cegueira espiritual, na visão dela está muito grande, então ela não vai enxergar. Aí você vai falar, eu vou falar, você vai falar, e a pessoa nunca vai entender o evangelho de Cristo. Quando a pessoa coloca no nosso coração, veio agora a lembrança aqui de Zaqueu. Zaqueu, aquele homem ali, publicano, cobrador de impostos. Muitos odiavam ele porque ele cobrava os impostos e tomava mais do que das pessoas. Até o que as pessoas não tinham, ele tomava, diz a palavra. E aquele homem, um dia, ele botou no coração de conhecer, de saber quem era Jesus. Até aí, então, o entendimento dele era fechado. Ele só entendia daquilo que ele estava pegando, daqueles impostos, do que ele queria do povo. Aleluia. O que ele tomava do povo ali, aquilo ali, ele entendia perfeitamente aquilo ali para ele. Aquilo ali para ele era tudo que ele tinha. Era porque era do que ele vivia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando ele botou no coração, ele ouvia falar de Jesus. Jesus passava a curar, fazia as maravilhas, fazia os milagres. E ele disse, eu quero saber, eu quero ver quem é esse Jesus. Aleluia. E ele botou no coração de saber quem era Jesus. E ele subiu naquela figueira brava, que diz a palavra de Deus, porque a estatura dele era pequena, ele é um homem pequeno. Então, com a multidão, ele não conseguia ver Jesus. E ele subiu para ver Jesus. Aleluia. E quando ele pensou em subir, Jesus já sabia que ele ia subir na figueira. E quando ele subiu, Jesus disse, Zaqueu, desce daí depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Aleluia. E Zaqueu desceu cheio de alegria, o coração cheio de alegria. Porque Zaqueu, a cegueira espiritual de Zaqueu caiu por terra. Por que caiu? Porque ele tomou uma posição dentro dele de saber quem era Jesus. Ele queria conhecer Jesus. E quando a gente bota no nosso coração de saber quem ele é, de conhecer Jesus, a cegueira cai por terra. Aquilo que a gente não entendia, começamos a entender. Porque é assim que Deus trabalha na nossa vida, na minha e na sua vida. Quando a gente não entende a palavra de Deus, o nosso coração está fechado para Deus.
Aleluia. Quando o nosso coração está fechado para Jesus, Jesus não pode trabalhar na minha vida nem na sua vida, porque está fechado. E Jesus, ele é educado, ele só entra aonde a porta está aberta para ele entrar. Se a porta do seu coração está aberta para Jesus, ele vai entrar. Aleluia. Ele vai entrar e vai fazer a obra na sua vida, essa obra que você espera todos os dias. Mas você tem que dar lugar para que ele entre, porque Jesus, ele é educado. Jesus, ele é lindo. Aleluia. Quem entra na vida de um ser humano sem permissão é o maligno, que é sujo, que é imundo. Mas Jesus não. Jesus, ele é educado. Jesus fica muitas vezes nos vendo, que ele nos vê todos os dias. Mas ele quer ver como se diz? Uma determinação minha e sua, para que ele se achegue. Para que ele se achegue na minha vida e na sua. E quando a gente abre a porta do nosso coração para Jesus entrar, aquilo que nós não entendemos, começamos a entender. Porque aí chega a luz. Aleluia. Porque aí chega a luz. Louvado seja o nome do Senhor. E quando a luz chega, as trevas batem em retirada. Louvado seja o nome do Senhor. Aonde a luz chega, as trevas batem em retirada. E quando o coração se abre, o Espírito Santo de Deus, ele entra no nosso coração. E começa a fazer a varredura. Aleluia. Tirando aquilo tudo que é sujo. Ele limpa. E deixa o coração limpo para ele trabalhar na minha vida e na sua vida. Zaqueu tomou uma posição de subir naquela figueira brava, porque era a estatura pequena, que ele era pequeno. Jesus, arrodeado daquela multidão, ele disse: eu não vou conseguir ver Jesus, então eu vou ter que subir. E ele subiu. E quando ele subiu, tomou a posição de subir, de conhecer, de ver quem era Jesus, minha irmã. Aleluia. Jesus disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje me convém pousar em tua casa. E a casa daquele homem, daquele cobrador de imposto, aleluia, que vivia nas trevas, resplandeceu, a luz chegou. Zaqueu abriu a porta da casa dele para Jesus entrar. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus entrou na casa de Zaqueu. Glória a Deus. E quando Jesus entrou na casa de Zaqueu, aquela família, Zaqueu, a família, os filhos, a esposa, aquela família foi salva. Aquela família foi liberta. Porque através de um, Jesus salva todos. Mas para que Jesus venha salvar todos, um tem que dar o lugar para Jesus entrar. Tem que dar o lugar para Jesus entrar. A porta do coração tem que ser aberta para que ele entre e venha fazer a obra dele. Aleluia. E aqui está falando que o maligno fecha o entendimento para que a luz não chegue na vida da pessoa. Porque o diabo não quer que ninguém se salve. O diabo não quer que ninguém seja liberto. Mas Jesus, ele é o Salvador. Jesus é a esperança viva. Aleluia. Na minha vida e na sua vida. Você abriu o coração para Jesus entrar. Para o Espírito Santo de Deus fazer a obra que ele quer fazer. Para que a sua casa, a sua família venha ser liberta, venha ser salva. Porque a partir do momento que você vem abrir o seu coração para Jesus entrar, como Zaqueu abriu a porta e Jesus entrou na casa dele,
Aquela família foi liberta. Aquela família foi salva. Aleluia. Os pecados de Zaqueu foi perdoado. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque é assim que Deus faz, minha irmã, na minha vida, na sua vida. Porque Ele é Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Porque só Ele pode fazer as maravilhas que Ele quer fazer na minha vida e na sua casa, na sua família. Para que o ano de 2024 venha ser o ano da diferença na sua vida. A sua família venha ser restaurada. A sua família venha ser reavivada nos caminhos do Senhor. Venha ter ali, chegar a salvação, a libertação, a restauração na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E para que o seu entendimento venha ser aberto para o santo evangélico de Deus, para a santa palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque é assim que Deus quer fazer na minha e na sua vida, minha irmã. Salvar, libertar, curar. Porque Ele é o Salvador, é o libertador, é aquele que renova a nossa vida, Ele que nos dá o fôlego de vida. Só Ele tem o poder de fazer na minha vida e na sua vida. Que Jesus te abençoe. Que esse ano que está se aproximando venha ser um ano de paz, um ano de muitas bênçãos na sua vida. Aquilo que você deseja tanto que venha ter na sua vida, se for da vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo, venha ser feito. Porque é a vontade dele que tem que prevalecer na minha e na tua vida. Aleluia. Que Jesus te abençoe. Eu não sei quem vai ouvir esta palavra, mas Deus sabe de quem está necessitando de ouvir o santo evangélico dele, que a palavra é dele. A obra é do Senhor. Mas que Jesus te abençoe. Que Jesus te cubra de bênção. Aleluia. Volte para os caminhos do Senhor. Que Jesus te ama e quer salvar. E creio eu que Ele vai salvar. E tudo para a honra e glória do nosso Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Aonde você estiver, esteja com a paz de Cristo. As bênçãos do Espírito Santo estejam sobre a sua vida. E toda a honra e toda a glória seja para o nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus te abençoe grandemente, em nome de Jesus.